Política com Lana Canepa. Lana, hoje analisando as pesquisas de popularidade. Os presidentes, os governos, eles ficam enlouquecidos quando saem esses números. Quando o número é bom, eles falam que o número é bom. Quando o número é ruim, eles dizem que o número não tem importância, que é apenas uma pesquisa, que trabalha com margem de erro. Então eles estão sempre, mas ficam de olho naquilo, ficam desesperados, né, Lana? E você que está acostumada a cobrir política sabe como esses números mobilizam os governantes, né, Lana? Oi, Neg, ótima tarde para todos vocês. Sim, é um número que é olhado aqui com lupa, né, de perto, aqui na capital federal. Hoje saiu mais uma Quest, mostrando que o governo está no 0 a 0, empate praticamente dentro da margem de erro entre aprovação e desaprovação. 50% aprovam o trabalho do governo, 47% desaprovam. E esse empate é inédito, né? Um movimento lento de piora, que a gente percebe aí pelos números da Quest, oscilou então 1 ponto percentual para baixo a aprovação e a desaprovação subiu 1 ponto percentual também. Essa queda da aprovação do governo também poderia ter sido pior. O que melhorou foi a avaliação na região sul do país. E considerando que os dados dessa pesquisa foram colhidos justamente no começo desse mês de maio, o retrato de maio já pega a reação do governo às fortes chuvas e ao desastre todo que está acontecendo. Então, a pesquisa ouviu 2.045 pessoas em 120 municípios de 2 a 6 de maio e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Então, a avaliação geral também, o mesmo retrato, 0 a 0, minha gente. 33% estão considerando uma avaliação positiva, 33% negativa e 31% regular. Perceba que a população está dividida em 3, né? As que aprovam, as que não aprovam e o grupo que está no meio do caminho, e é com esse grupo que o governo pretende trabalhar. Então há uma preocupação entre os governistas de tentar reverter esse cenário. No caso da pesquisa Quest, desde agosto do ano passado, há um movimento lento de queda da aprovação do presidente e também da avaliação do governo, que são esses números que eu coloquei para vocês. E tem muito a ver com essa reação no sul do país, como eu disse, poderia ter sido muito pior se o governo não tivesse conseguido essa melhora dentro ainda dos números da Quest. No sul foi a única região do país que avaliou melhor o presidente Lula dentro dos números da Quest, fora da margem de erro. Então, a avaliação do presidente no sul subiu de 40% de aprovação para 47%. Então, perceba que é um movimento importante, e por isso é que a gente assistiu a reação, né, dos ministros, enfim, com relação às fake news, falando mal da resposta do governo na região sul, porque é o que eles têm de mais caro nesse momento, que eles estão evitando qualquer tipo de risco, de abalo nessa confiança que o governo está construindo ao proteger, de alguma forma, ao oferecer alguma ajuda para a região sul do país. Então, a gente viu, por exemplo, uma preocupação excessiva do ministro da Comunicação, Paulo Pimenta. Ontem, lá no Palácio do Planalto, ele desceu para falar com os jornalistas 3 vezes ao longo da tarde, só por conta dessa história das fake news. Até porque, minha gente, vazou um áudio dele, né, xingando, reagindo a essa circulação de fake news aí, que estava atacando a ação do governo, dizendo que tinha tinha barreira, que as doações não estavam chegando, enfim, sabemos quais são as fake news que estavam circulando. E aí o governo acionou, portanto, a Advocacia Geral da União e a Polícia Federal para reagir a isso. Voltando à pesquisa, e para encerrar o raciocínio só, não é novidade, né? O mês de março também foi assim, abril também foi assim, não só com a Quest, também com outras pesquisas, IPEC, Datafolha. O retrato é de um momento ruim para a aprovação do governo e coloca Jair Bolsonaro empatado com Lula neste mesmo período, né, depois de 1 ano e 4 meses de governo. Imagina só, o abril para Datafolha coloca Bolsonaro e Lula no mesmo patamar. Lula está indo muito mal nesse quesito, né? Olhando para os números do Datafolha do mês passado. Dilma Rousseff tinha 64% de avaliação positiva no seu Dilma 1, né? 2012.
No Dilma 2 caiu para 10%, minha gente, 2016. Fernando Henrique Cardoso tinha 41% nesse mesmo 1 ano e 4 meses de governo, lá em 95 no FHC 1. Depois caiu, no segundo mandato, para 18%. E o Lula contra Lula, no Lula 1 ele estava com 38% de aprovação nesse mesmo período, e Lula 2 foi o único que fez o movimento contrário, né? Eles perdem popularidade no segundo mandato, e Lula 2 subiu com relação à primeira pesquisa. Agora, Lana... São dados que mostram muito sobre como o momento é difícil para Lula agora, né? Ele está tentando brigar com esses números e o governo muito preocupado, Neg. Agora, olha só, não há na nossa história, e a gente teve Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, não há na nossa história um presidente tão mal avaliado quanto o Temer. De longe, nem o presidente coloquei mais aqui mal porque era avaliado. 5%. Ele teve na primeira avaliação 7, depois ele caiu para 5 e alguma coisa e ficou com 5, quer dizer, é uma avaliação pavorosa. No entanto, na memória das pessoas, foi um governo que não se preocupou muito com isso, até porque não tinha o que fazer, né? Vai fazer o quê? Milagre vai fazer? Não tem o que fazer. E ele resolveu trabalhar. Então ele conseguiu construir com o Congresso pontes, né? Ele conseguiu construir com o Congresso uma relação tal que deu a ele condições de governar. Teve duas tentativas por parte da Procuradoria-Geral da República, do Atirador-Geral da União, de tentar derrubá-lo, e, no entanto, ele conseguiu maioria no Congresso, conseguiu fazer aprovações importantes. Ou seja, a popularidade baixa na opinião pública não é sinônimo de governo fracassado. Pode ser sinônimo de um governo bem-sucedido. A gente pega a Dilma 2, como você observa, que depois ela desaba completamente, mas a Sim. Dilma tinha uma popularidade incrível e jogou tudo na lata do lixo, porque fez um governo horroroso. Me surpreende que ela consiga ser presidente de um banco depois de ter destruído o Brasil. E a popularidade, portanto, é algo que o governante pode usar para o bem e pode usar para o mal também, né? O Lula ficou acostumado com números impressionantes no segundo mandato dele e agora ele está aparentemente preocupado demais, mas se ele quiser usar essa agenda ou o momento atual para fazer transformações, será que o número não vira em função da ação, em vez dele ficar tentando mexer a ação em função do número? Exatamente essa análise tem que ser feita aqui, porque obviamente, os analistas que estão soprando no ouvido dentro do Palácio do Planalto, eles sabem que ali a receita está muito difícil de fechar a conta, porque o presidente ignora a equipe econômica muitas vezes e com relação à meta, com relação ao limite de gastos, né, com relação a cortar gastos. Então são todas matérias muito impopulares, essas de aumentar os gastos. Claro que numa emergência não tem o que fazer, e essa resposta é necessária. Mas a solução não é fácil. Por isso, ele coloca Simone Tebet e Fernando Haddad para puxar um pouco o freio de mão, mas vai aos microfones muitas vezes e tira a credibilidade da sua própria equipe. Então, receita difícil, e a última vez que Lula comentou sobre esse assunto, tentou dizer que era um problema de comunicação, como quem diz, estamos fazendo muito, mas as pessoas não estão percebendo. E é muito... Oi, Neg, as pessoas percebem, né? Enfim, o problema de comunicação está sendo atacado de maneira óbvia da perspectiva nossa, dos jornalistas que fazemos a cobertura, porque os ministros estão mais abertos a falar. Acho que é a ordem do presidente que dá apito nos seus ministros na reunião, na frente de todo mundo, enfim, que passa recado pelo microfone para todo mundo. Então, eles estão mais dispostos a falar, estão tentando melhorar esse problema de comunicação, mas não me parece que essa seja a solução para as pesquisas, tanto que maio com relação a abril mudou praticamente nada, está estacionado novo, o governo no 0-0 com relação às pesquisas de opinião. E lembrando que problema de comunicação é quando o governo não faz uma MP e a gente acha que fez, ou quando ele faz uma MP e a gente acha que ele não fez, porque ele não está conseguindo explicar. Agora, quando ele agride o Congresso Nacional, que aprovou um projeto de lei, depois faz uma medida provisória contrariando a decisão do Congresso, isso não é um problema de comunicação.
O governo tem uma lista de ações extraordinárias, só porque eles botam nome nas coisas, pé de meia, pé de moleque, pé de valsa, vai botando nome em tudo e acha que porque põe nome, programa com nome é bom. As pessoas não são bobas, elas olham e falam, tá faltando governo, tá faltando elenco, tá faltando conselho, tá faltando conselheiro. O presidente passa a impressão de que ele tá só. Mas vamos acompanhar, né, Lana? Eu acho que se esses números servirem para alguma coisa, para uma reflexão, quem sabe eles saiam dessa história de que o problema são os outros que não entendem as grandes realizações desse governo e passem a pensar que está precisando fazer alguma coisa, precisa ter um projeto de país, né? Eles imaginam que a tendência vai ser o que aconteceu com Lula 1 e 2, né? No Lula, hoje ele está com 35% de bom e ótimo, no último Datafolha, vou comparar Datafolha com Datafolha para não fazer confusão na salada aqui. Ele estava com 35% e 38% no Lula 1 de bom ou ótimo. Sim. Então, muito diferença, muito pequena. No Lula 2 foi a 55% de aprovação. Sim. Então, penso que a esperança dos governistas, né? Ninguém quer falar sobre o problema, né? Com quem eu provoquei sempre fala que, nossa, estamos desacelerando essa desaprovação, hein? Olha que beleza. Nossa, tá bombando. É isso que a gente escuta aqui. Não, estava caindo muito mais rápido, agora começamos a estabilizar, está estável, só tende a melhorar. Então, otimismo aqui, pelo menos nessa tentativa de comunicar algo melhor, aí, Neg. Vamos acompanhar. Lana Canepa, brigadão, a gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Valeu, até amanhã.